Boa noite, Lisane. Tudo bom? Vou aguardar o pessoal chegar, porque normalmente as pessoas demoram um pouquinho até se acomodarem na live. Provavelmente o pessoal ainda está fazendo a pipoca, né? Que a gente recomendou uma pipoca para hoje. Boa noite, Isabel. Bom, pessoal, vamos se acomodando, vamos chegando devagarinho. Que hoje a nossa conversa vai ser uma conversa um tanto diferente das lives que a gente está acostumado a fazer, porque hoje eu quero falar de uma cultura, na verdade, dessa cultura chamada Natal, né? E talvez para algumas pessoas o sonho passe a não existir mais a partir de hoje. Talvez para outras pessoas agora realmente o Natal passe a ter um sentido verdadeiro. Enfim, no final da live é que todos vão poder fazer uma análise a respeito do que isso impactou no seu dia a dia. Eu, eu vou deixar esse vídeo de hoje gravado tanto no IGTV como no YouTube. Não estou fazendo ele ao vivo no YouTube, mas estou gravando para que depois eu poste no YouTube. Então, aqueles que não tiverem a oportunidade de estarem presentes aqui na live, depois vão poder assistir tanto no IGTV, lá no Instagram, como também no YouTube. É interessante estar ao vivo, porque ao vivo a gente consegue discutir um pouquinho, conversar mais, tirar as dúvidas, o que não dá para fazer quando no vídeo em si. Apesar de que lá no YouTube pode usar os comentários, né, para poder deixar ali o seu parecer a respeito do que nós vamos conversar. Bom, a ideia então hoje é contar uma história para vocês, a história de como é que como é que aconteceu esse cultuar do Natal, né? Qual é a verdadeira história do Natal? Será que o Natal tem mesmo a ver com o nascimento de Jesus? Será que não teria alguma coisa aí meio que engendrada para que as pessoas entendessem de uma forma a ficar emocionalmente ligadas a um propósito? Então, tudo isso a gente vai ficar sabendo à medida que o nosso vídeo for se desenvolvendo. Eu estou dando um tempo aqui, esperando as pessoas chegarem, porque eu sei que muita gente nesse horário ainda está nos afazeres e tal. Então, eu estou dando um tempinho aqui. Aguardar um pouco mais para que as pessoas vão chegando, principalmente aqui no Instagram, certo? Aqui nesse vídeo que eu estou gravando para o YouTube, não tem problema porque não estamos ao vivo, né? No vídeo do YouTube eu estou fazendo só uma gravação. Mas tudo que está sendo colocado aqui no Instagram também vai
sair no YouTube. Então, vou reforçar mais uma vez. Aqui no Instagram nós estamos ao vivo. No YouTube eu estou gravando a nossa live aqui. E depois eu vou postar esse vídeo no YouTube para que aquelas pessoas que não tiveram acesso à live possam também assistir esse nosso bate-papo, né, no YouTube. Tá bom? Bom, então eu vou começar esse nosso bate-papo de hoje contando uma história para vocês, uma das histórias mais lindas que eu ouvi e uma história que mexeu muito, 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 muito comigo, tanto é que eu resolvi fazer essa live em função dessa história. Essa história conta o porquê da existência do Papai Noel, né? Olha isso, gente, como é interessante. Eu desde criança, me questionei por que o Papai Noel tem que, num mês de tanto calor, normalmente as noites de Natal são super quentes, por que ele tem que usar aquela roupa pesadíssima, né? Uma roupa extremamente quente, né? O que aquilo representa, né? Por que as pessoas têm um pinheirinho, né? Normalmente é um pinheirinho, cheio de luzes, cheio de enfeites? Qual o significado verdadeiro disso? Então hoje eu vou contar para vocês a história dessa noite, da noite de Natal. Daqui a 2 noites nós vamos estar vivenciando essa noite de Natal. Então eu vou contar para vocês a verdadeira história, tá? Então há muitos e muitos anos nós tínhamos uma civilização que vivia lá no lugar mais gelado do planeta, lá no norte, no polo norte do planeta, vamos dizer assim. E essa civilização se chamava Viking, a civilização Viking. Os vikings, ou os nórdicos, também como eram chamados, deram origem a povos como a Dinamarca, a Noruega, Groenlândia, esses povos aí. Todos povos de região fria. Então, os vikings eram considerados um povo bárbaro, um povo guerreiro, um povo que lutava muito para ter as suas coisas. Eram grandes navegadores, né? E singravam os mares o tempo inteiro. E como todo povo, os vikings tinham seus rituais. Os rituais de força, os rituais de coragem. E naquela época, um pouco diferente de hoje, era muito frio, principalmente no inverno. E o dia 21 de dezembro é o dia do solstício de inverno. É considerada uma noite muito fria, uma das noites mais frias. E havia um ritual chamado ritual de passagem que os vikings costumavam fazer com seus adolescentes. Então, um menino de 14, 15 anos, para poder fazer a passagem da adolescência para o adulto, desculpem, para passar da adolescência para a fase de adulto, eles tinham que cumprir um desafio. E qual era o desafio? Então, nessa noite fria, a noite do solstício, que era no dia 21 de dezembro, esse menino ia pela neve afora, em temperaturas às vezes de 30
40 graus negativos, ele saía sozinho para caçar um urso branco. Então, esse era o ritual de passagem. Muitos desses jovens não voltavam, não conseguiam caçar o urso, eram caçados pelo urso muitas vezes. Mas quando ele voltava, quando o jovem voltava e conseguia trazer a sua caça, ele tinha que retirar toda a pele do urso e vestir essa pele do avesso, então ficava a parte do sangue para fora e ele vestia a pele como um casaco para mostrar então para toda a população da aldeia viking que ele havia matado o urso e que agora ele se tornara um guerreiro, um homem. E ele chegava na aldeia, então, vestido com aquela pele, aparecendo a pele, a parte branca da pele, o pelo era para dentro e a parte de fora ficava todo vermelho do sangue daquela pele. E naquela época todos os homens eram barbudos. E como era um momento de muita neve, essa barba ficava toda branca. O cabelo branco, eles ficavam realmente todos brancos. Para comemorar esta data e esse evento, que era um evento de passagem, né, do povo viking, eles acendiam velas e colocavam nos pinheiros pequenos, né, porque o pinheiro é uma das únicas árvores que aguenta o inverno gelado, sempre verde. Ele não morre no inverno gelado. Então eles enfeitavam esses pinheiros com lamparinas, com velas, né, para iluminar a noite, e faziam uma festa. Essa festa era uma festa de agradecimento à luz que agora porque era o solstício de inverno. Era quando o Sol, na verdade, estava mais longe do planeta. E nesse momento, então, eles colocavam essas luzes, né, no pinheiro, justamente para poder iluminar, porque eles sabiam que eles iam ficar agora, durante um bom período, na escuridão do inverno. Então, eles tinham 6 meses para se preparar para esse inverno. E aí eles estocavam nozes, amêndoas, etc. Por isso, então, que na noite de Natal, nós vemos, em primeiro lugar, um homem vestido de vermelho, que era o vermelho representando a pele do urso, a parte do urso. Esse é o homem vestido de vermelho. Por que o homem é vestido de vermelho? A barba branca. Por que a barba branca? Não porque ele era velho, mas porque a barba estava cheia de neve, certo? Então, todo o branco é por causa da neve daquela época. Esse povo bárbaro era considerado um povo pagão. Por que pagão? Porque naquela época eles adoravam a natureza. E o deus deles, o nome do deus da natureza se chamava Pan. P-A-N. Pan. Daí o pagão. Pagão era aquele que adorava Pan, que era o deus da natureza. Mas vejam só, que não tem nada diferente
do Deus que é adorado até hoje pela maioria das pessoas. Era um Deus. Porém, aqui é que entra todo a moral dessa história. Quando os cristãos começaram a se reunir, quando se criou um clero em nome da cristandade, porque primeiro os cristãos foram perseguidos, vocês lembram? Logo depois que Jesus sai daqui, os cristãos passam a ser perseguidos. E depois, o cristianismo, né, ou os seguidores de Cristo, foram, de certa forma, eliminados. E aí, para que houvesse um respeito da população por aquele movimento, se criou, então, um sistema que foi chamado de catolicismo, podemos dizer assim, onde o clero agora confiscou, vou usar essa palavra, todas as festas do povo chamado pagão, e porque esse povo pagão, segundo eles, eram adoradores de deuses que não eram deuses na concepção deles, né, desse clero, vamos falar assim, na concepção desse clero, isso não eram deuses, mas eram seres diferentes, eram seres considerados malignos. E então, os pagãos, né, os adoradores de Pan, foram perseguidos e foram praticamente dizimados, né? E foi imposto a eles a religião que nós hoje chamamos de catolicismo. Na época tinha outros nomes e tal, mas é o mesmo catolicismo que se vive hoje. E para manter esse povo fiel a esses cleros, eles pegaram as datas das festas e colocaram nessas datas festas relativas vamos dizer assim, a cultura do povo, então, cristão na época. Tanto é que se coloca a data de 25 de dezembro como nascimento de Jesus. Gente, não existe absolutamente nada bíblico que fale dessa data. Essa data, como eu disse antes, contei a historinha, ela era uma data de festa, de festejo, né, desse ritual de passagem. Então, era um renascimento, era o fechamento de um ciclo, o ciclo da adolescência ou da infantilidade, e agora aquele ser morria para a infantilidade e nascia para um guerreiro, para um adulto, para enfrentar o mundo, o dia a dia. Certo? Então vejam bem, o clero da época se adona disso e coloca essa festa para poder se manter, para que as pessoas pudessem se manter fiéis, né, àquilo tudo. Ele coloca, então, o nascimento de Jesus nessa época. E vejam que quando a gente vai
vai levando, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente vê que não faz sentido nenhum. Primeiro porque não, como eu falei anteriormente, essa data não existe. Ninguém sabe ao certo a data de nascimento de Jesus. Sim, que Jesus existiu, que Jesus esteve aqui, sim, isso é incontestável. Tá, não vamos falar da história dele hoje, não é o caso. Nós só estamos falando do nascimento. Então, que Jesus existiu, tudo bem. Agora, quando é que ele nasceu, a data, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu tive pesquisando historiadores, tive pesquisando vários livros, documentos antigos, mas nenhum desses documentos, nenhum desses livros nos dá uma certeza dessa data, certo? Então isso é importante. Vejam bem, aquele povo que estava acostumado a adorar o Deus da natureza, porque, gente, não existe nada mais harmônico, mais perfeito do que a natureza, certo? E nós sabemos muito bem que a natureza é regida por quê? É regida por Deus. Ok? Então, essa energia da natureza é a energia divina. Essa é a energia na qual nós vivemos, que nós também chamamos de éter. É o que nos envolve. O que nos envolve, que está dentro, o que está fora de nós. É essa energia. Porém, para manter as pessoas sobre um jugo, foi criado um sistema fora de cada um, até porque não seria interessante que as pessoas soubessem do quanto elas eram e são capazes de tomar conta da sua vida, de fazer a diferença para a sua vida. O clero não queria que as pessoas soubessem do poder que cada um tem de realmente ser um representante de Deus aqui na Terra. Porque eles se intitulavam os únicos representantes de Deus. E porque eles precisavam manter as pessoas longe desse conhecimento para poder mantê-las no cabresto, para que as pessoas fizessem aquilo que eles queriam que fosse feito. Então, até hoje ainda, nós vemos muito disso. Mesmo nos tempos modernos, em que nós temos uma informação muito grande, as pessoas ainda têm um medo muito, mas muito forte, um medo fortíssimo de falar a respeito disso. Porque elas acreditam, a grande maioria acredita, que fazer qualquer comentário e questionamento a respeito de datas e de outras culturas dogmáticas, isso possa levar as pessoas para um outro caminho. Entendo que eu não estou aqui contestando qualquer tipo de religiosidade, não. Eu jamais falarei alguma coisa contra ou a favor de qualquer tipo de religião. Eu estou aqui comentando uma festa que se chama Natal e estou colocando para que cada um saiba a verdade a respeito dessa comemoração. Então, o que era comemorado, na verdade, não era o nascimento, mas era a transformação de um menino em guerreiro, em homem. Ok? E aí foi transferido para nós,
como, agora sim, o nascimento de um Messias. Se nós formos levar isso assim em consideração, a gente vê que não tem muita diferença, porque são fechamentos de ciclos. O nascimento de um Messias que ocorreu há 2000 e poucos anos atrás, teve como parâmetro alegórico esse evento que ocorria anualmente na época do solstício de inverno. Então é interessante, né? Que hoje a gente vê o seguinte. Eu ia esquecendo de falar para vocês da parte mais importante do Natal, que são os presentes. O que eram? Por que esses presentes, né? Então as pessoas sempre, a vida toda, fizeram dar presentes para agradar aos deuses. Sim, então os presentes que eles colocavam eram frutas, eram nozes, eles colocavam esses presentes na árvore. Quando o menino voltava, vestindo aquela pele, então esses presentes eles eram colocados agradecendo ao Deus por esse menino ter voltado. Interessante isso, né? Então o presente, gente, é um presente de agradecimento. E quem é que hoje dá presente de agradecimento? Não. Hoje se faz essa troca de presentes, né? E as crianças esperam muito esse momento. Mas é uma festa totalmente capitalista, uma festa que a cada ano que passa fica muito mais envolvida com o gasto, com o financeiro. E tem muito pouco, praticamente nada de uma comemoração que seja uma comemoração que seja fugiu a palavra agora. Bom, daqui a pouco a palavra volta e eu termino essa frase. Uma comemoração espiritualista, é isso que eu queria colocar. Não tem nada a ver. São raras as pessoas que se lembram, durante o Natal, da verdade dessa noite. Então, é uma noite de agradecimento. Agradecimento. É uma noite em que deveríamos repensar. Aqui no Ocidente, nós estamos entrando na luz. Então, agradecer essa oportunidade de novamente estar entrando na luz. E lá no extremo norte, então, onde a luz está mais afastada da Terra, então se trata, sim, de agradecer toda a proteção por poder se manter vivo ainda, apesar da falta dessa luz. Porque a luz é considerada, na verdade, né, o movimento principal, o elemento principal de vida para o planeta. Sem luz, nós não teríamos vida no nosso planeta. Acredito que no cosmos inteiro, né? A luz é que comanda o que nós chamamos de vida. Então, gente, basicamente, a festa de Natal, ela seria isso, seria uma
uma festa com o intuito de nós podermos agradecer. Então, dar o presente, né, no sentido de colocar esse presente ali, agradecendo ao Criador pela oportunidade, né, de nós estamos encerrando um ciclo e começando outro, e de vermos a evolução daqueles que fazem parte da nossa tribo. É isso. Esse é o verdadeiro sentido. Então, muitos questionamentos a respeito da data, né? Muitos questionamentos. Hoje, inclusive, estava conversando com um amigão meu e ele falou de algumas datas, setembro, seria setembro o nascimento de Jesus, outros dizem que seria abril, outros falam em março, enfim. Existem muita especulação a respeito disso, mas não existe uma data certa. Não existe uma data verdadeira de quando é que o Mestre Jesus nasceu. Então fica aqui o meu desafio, né? Que vocês procurem pesquisar a respeito dessa data. E não mais fiquem acreditando nessa data do dia 25, porque essa data não é verdadeira, certo? Essa data realmente foi colocada dessa forma em função da história que eu expliquei para vocês. Mas o mais interessante é entender o Papai Noel, né? Porque eu sempre perguntei para mim, o que Papai Noel tem a ver com o nascimento de Jesus? Olha, gente, muitos anos eu perguntei isso. O que tem a ver Papai Noel com o nascimento de Jesus? Aí veio um monte de historinha, mas que nunca me convenceram. Mas quando eu li sobre a civilização viking, sobre esse evento do solstício de inverno, aí eu entendi o Natal. Claro, aquele guerreiro com aquele casaco de pele por cima, com a pele toda ensanguentada, parecia um velho, com a barba branca, porque a barba ficava toda branca de neve, o cabelo todo branco de neve, né? E então parecia que ele estava com uma roupa toda vermelha. E olha só, aí se criou um elemento lendário aí, que é o Papai Noel, que coloca medo nas crianças muitas vezes, né? Que promete coisas para as crianças, mas ele promete coisas cobrando outras. E, de certa forma, é uma figura legal, não posso dizer que não seja, mas, para mim, tudo aquilo que causa medo não faz bem. Não faz bem, principalmente para uma criança em formação. Então, se a criança tem medo, seja lá por que for, e quando de repente os pais chegam e entrega o bico para o Papai Noel, agora vamos deixar lá para o Papai Noel, porque senão ele não vai mais te trazer presente. Essas coisas ridículas que a gente ouve falar, né, e que eu já vi sendo feita até muito próximo de mim. Eu confesso para vocês que isso realmente causa muitos traumas. O fato de, no Natal, por exemplo, uma criança não receber um presente porque o pai não pode dar, porque, de repente, não tem condições financeiras. Olha a frustração que causa nessa criança. E o que tem a ver isso com o nascimento de Jesus? Nada. Absolutamente nada. E aí é que eu me prendo. E foi por isso que eu resolvi fazer essa live, para que você entenda como eu entendi.
que, na verdade, a noite de Natal, ela foi criada para trazer uma informação totalmente diferente da verdade. Ela é extremamente emocional, emocionante, feita dessa forma para cativar as pessoas, para manter as pessoas presas, completamente presas ao rigor de um... Olha, não sei se devo falar, mas ao rigor de uma dominação. Exatamente isso. Então se criou um, uma história, e essa história contada durante anos e anos e anos passou a ser uma verdade na vida de praticamente todo mundo. Mas o que mais importa para mim, aí é uma opinião minha, é que a quantidade de frustrações que as crianças acabam sofrendo por não receberem um presente nessa noite de Natal, tá? Essa é a parte que mais me dói. Entendeu? O meu amigo Vidal está dizendo assim, quando é que não houve dominação? Exato, Vidal. A gente sabe que a dominação existe até hoje. Mas a grande maioria ainda, eu tenho certeza que ignorava essa história que eu acabei de contar. E aí a pessoa que ignora isso acaba sendo envolvida por algo na inocência, na completa inocência. Hoje eu tenho certeza que, pelo menos quem está aqui e quem vai assistir essa live depois, quem vai assistir esse vídeo depois, vai pensar duas vezes quando, de repente, colocar todo o seu esforço para comprar um presente de Natal. Para dar um presente, às vezes para alguém que nem conhece, simplesmente para pertencer a um momento, a um grupo. Então, o que a minha pretensão com esse nosso vídeo de hoje é justamente desmistificar essa coisa de obrigatoriedade, de pertencimento a uma sociedade que não está nem aí para uma amorosidade, que todo esse projeto, né, a gente pode falar assim, ele só tem um intuito, de te manter alienado. É uma forma de alienação também. Eu não quero polemizar, realmente não, certo? Vou continuar dizendo que eu não interfiro em absolutamente nada. Eu só estou dando uma informação que eu achei muito importante para mim e eu não poderia guardar só para mim. Eu digo, bom, pelo menos agora eu sei, né, que eu tinha razão com relação a não tem nada a ver um Papai Noel na noite de Natal. Quer dizer, não tinha nada a ver para mim, né? Agora eu sei por que existe o Papai Noel. Quem era o Papai Noel, na verdade? Era só isso. E por que essa festa foi representada? Porque é o fechamento de um ciclo e a abertura de outro. Então também não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. É isso. Nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas foi aproveitado. Tá?
E claro que essa tentativa de despertar é válida, muito válida, Vidal. Porque esse é o propósito da nossa estada aqui, né? E eu acredito que eu estou falando o que estou falando hoje justamente para que as pessoas comecem a tomar consciência de que nós estamos realmente entrando numa nova era. E que isso não é balela, que isso é verdadeiro, e que as coisas agora vão começar a aparecer, a virem à tona. A gente vai começar a entender a verdade a despeito de tudo. Independente se essa verdade vai doer para algum, ou para um, ou para outro, não importa. Mas nós estamos entrando agora e nós começamos essa caminhada lá em 2003, vejam bem, 2003, e agora até o dia 31 desse mês, nós acabamos fechando um ciclo extremamente importante. É por isso que essas coisas que ficaram escondidas por milênios agora estão vindo à tona. Eu passei aí 50 anos da minha vida buscando, procurando entender essa história e eu nunca tinha entendimento, porque ninguém nunca havia me falado. Né? E nessa semana, não há uns 15 dias atrás, é que eu tive essa informação. E, e é bem isso, o André. O André está dizendo que informação é luz, é exatamente isso. E eu acredito sim que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que sair da alienação, de olhar para fora, de buscar fora de nós o que sempre teve aqui dentro. Não é? Deixa eu ver o que o André está falando. Daniel, o que tu está falando aqui, Daniel? Deixa eu ver. O Daniel está dizendo o seguinte, que aham. Ele está dizendo que o que eu estou falando é para que a gente tenha consciência da realidade. E é verdadeiro isso, Daniel. Eu estou falando para que a gente tenha consciência da realidade. A verdade é sempre bem-vinda, né? Para aqueles que despertam. É isso aí, André. Então, gente, a intenção é justamente essa, né? Que a gente passe a ter entendimento e saiba o que está fazendo. É, eu, sinceramente, acho que a partir de agora a festa de Natal vai ter outra conotação. Vocês vão começar a olhar para esse momento de uma forma um pouco diferente. Né? E essa essência, essa verdade, ela precisa ser cultuada, mais do que tudo. Certo? Então, nós somos muito confundidos, porque, de uma forma ou de outra, era a maneira de manter aqueles que eram seguidores de Pan, agora fazendo a mesma festa, nos mesmos dias, mas agora seguindo outra denominação. E se vocês forem ler na história, né, houve assim, uma perseguição horrível aos pagãos. E o pagão passou a ser um demônio. Quem era pagão era um demônio. E tinha que ser eliminado. Mas, gente, era um ser humano igual a nós, que cultuava Deus com outro nome.
Os nossos índios aqui, os nossos nativos aqui do Brasil, chamavam, cultuavam Deus através da natureza com o nome de Tupã. E aí? O que aconteceu com eles? Eles também foram completamente dizimados aqui pelos famosos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram aqueles que vieram para cá para ensinar a cultura de um Deus. Mas ensinar para quem já vivia na natureza, que já conhecia, já tinha uma conexão direta com Deus. A Zê está dizendo que ela sempre achou estranha essa história do Natal, né, Zê? Pois então. Agora não vai mais achar estranho. Agora dá para contar, inclusive, essa historinha para as crianças. Porque eu vou fazer essa historinha de forma que ela fique bem infantil e vou contar para as crianças. Para que elas saibam, elas conheçam a verdadeira história do Natal, o significado do Natal. E não fiquem mais frustradas quando não receberem ou quando alguém não puder lhes dar um presente. Não fiquem mais mal com isso, entenderam? Você quase não entende nada de Jesus. Como é que é? Não entendi. Deixa eu ver aqui. Não, Silvio, não está no YouTube. Eu estou gravando, mas eu vou colocar só depois o vídeo, não. Eu não consegui fazer a gravação. Aliás, eu não consegui fazer ao vivo no YouTube, tá? Estou com problema no meu computador aqui, não deu certo. Então eu estou gravando e depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Não te preocupa que o que tu perdeu até agora, depois tu vai ficar sabendo, tá bom? Fica tranquilo, certo? Bom, gente, então é isso, né? Como eu disse para vocês, hoje ia ser alguma coisa um pouco polêmica, que a gente está mexendo com uma cultura, né? Uma cultura bem antiga. Mas a ideia não é polemizar, não é polemizar. A ideia é justamente informar, como o André entendeu, como o Daniel entendeu, né? A Z também entendeu bem. Eu acredito que vocês tenham entendido qual é o propósito, né, do que nós estamos fazendo aqui. Tentando mostrar para vocês, de uma forma bem clara, que nós precisamos começar a mudar as nossas crenças e passar realmente a olhar para dentro de nós com muito mais carinho, com muito mais atenção e colocar em prática, aí sim, colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí eu concordo em tudo, porque os ensinamentos do Mestre Jesus foram justamente esses. Ensinou a amar. E ele foi o maior exemplo de amor na Terra até agora. Ninguém conseguiu superar, né, a amorosidade que foi colocada por Jesus. Porém, é interessante a gente entender que Jesus acabou sendo tão idolatrado como persona que a sua divindade, que
era para mostrar a divindade que todos os humanos têm, a sua divindade acabou sendo confundida com uma superioridade além de todas as coisas. Então, eu não vou dizer para vocês que Jesus não era superior a mim nem a cada um de vocês. Eu acredito que ele era, sim. Porque tudo o que ele se submeteu e tudo o que ele conseguiu realizar, apesar de todas as coisas, ele tinha que ter uma superioridade muito grande. E onde estava essa superioridade? Na conexão direta com o Pai. Certo? E o que é que eu tenho falado praticamente em todas as minhas lives? Que a única forma da gente ter uma vida de harmonia, de abundância, de prosperidade é estar em conexão com o Criador. E a noite de Natal, gente, a noite de Natal é a noite em que nós deixamos para trás toda aquela nossa infantilidade. Sim, por isso que o Natal é muito interessante para as crianças. E nós passamos a assumir a nossa divindade de guerreiros da luz. Guerreiros da luz. Então se acendem todas as luzes, brilham as luzes dos pinheirinhos, brilham as luzes das marquises, para mostrar o seguinte, que a luz sempre vence a treva. É esse o fundamento principal de toda a iluminação da noite de Natal. É essa a magia do Natal. É uma noite que é para tu te lembrar, é a noite de lembrar o quanto tu tem que fazer essa luz brilhar a partir de ti. E não ficar se encantando com a luz externa. É isso aí. A Z diz que tudo se voltou para o comércio. Que a nossa realidade agora é essa. É claro. O capitalismo. Alguém tem que estar ganhando em cima de alguém o tempo inteiro. E aí essa festa que é uma festa que era para ser uma festa de luz, uma festa de amorosidade, uma festa de abraço, realmente, de estar junto. Porque era isso que acontecia naquela época dos vikings. Eles se reuniam, toda a tribo se reunia em torno daquele que agora era o maior presente para a tribo, né? Porque ele agora passava a ser um guerreiro. Vocês entendem a profundidade disso? E quando a gente entende isso, que na noite de Natal, então, é para tu despertar o teu guerreiro interior, o guerreiro da luz, aquele que vai levar a luz mais longe, não é aquele que vai criar batalhas, mas é aquele que sai da escuridão da ignorância e passa a ter o entendimento da verdade. Então a noite de Natal nos chama para isso. Então a gente tem que agradecer muito por essa oportunidade de estar conseguindo enxergar mais uma vez o poder que tanto foi falado por Jesus. Eu poderia dizer que no Natal, esse Jesus
não é o Jesus que nasce no Natal, mas é o Cristo que se fortalece em cada coração no Natal. Então, porque é a noite da luz, certo? É a noite da luz. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida a respeito disso, deixe seu comentário depois, podem questionar, podem fazer comentários no meu WhatsApp, pode perguntar, pode questionar no Instagram, no Facebook, até no YouTube. Depois que assistir esse vídeo, pode colocar lá nos comentários o seu comentário a respeito, o seu like, se gostou, se não gostou, enfim. Porque isso é importante para eu saber até que ponto realmente nós estamos sintonizados, não é? E o quanto esse vídeo e tantos outros que a gente ainda vai fazer, né? O quanto isso esteja fazendo a diferença para a vida de cada um. Tá bom? Então, que vocês tenham uma noite de Natal abençoada, realmente abençoada, e a partir de agora entendam o significado dessa noite mágica e vivam à luz desse momento. Que a paz seja com todos. Namastê.